Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos, mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical para estudar a penúltima lição desse trimestre. E é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, compartilhando esta lição. O nosso textual da nossa lição de hoje, ela está registrada lá na Bíblia, em João 14 e 16. E depois o segmento da nossa lição. João 14, 16, que é o nosso texto de ouro, podemos falar assim, texto áureo, texto de ouro, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o que é isso? Desse texto básico, desse texto áureo da nossa lição. O texto básico é outro. O texto de ouro da nossa lição. É que a nossa lição de hoje, o tema da lição é Deus é Consolador. Deus é Consolador. E essa palavra nos enche de esperança e nos faz muito bem e nos dá muito impulsionamento de servir a esse Deus tão maravilhoso. O Consolador é o Espírito Santo. E nós vamos hoje verificar no nosso estudo como tudo isso aconteceu. O Consolador, imprescindível, e a lição começa assim, falando desse Consolador, que não pode mudar, que ele sempre foi e será. É uma promessa para nós. João 14, de 15 a 18, nós temos um texto muito importante. Ele começa com o nosso texto áureo. Aliás, ele traz nele o nosso texto áureo. Deus promete o Espírito Santo. Aí o verso 16, que é o nosso texto áureo, né? O Espírito Jesus faz uma promessa aos seus, lá no verso 16. Eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não era nada passageiro, era uma promessa em definitivo. Então Jesus faz essa promessa e vai cumprir. E vai mandar o Consolador. A palavra grega para Consolador é Paráclito. E esse Paráclito, lá na antiguidade grega, era usada de 3 maneiras diferentes. Na primeira maneira, nós vamos ver o Paráclito como advogado, porque o Paráclito era a pessoa ou que vai viajar junto, vai andar uma caminhada. É aquele que caminha lado a lado. Então, essas 3 maneiras de ver esse Paráclito, nós vamos ver. Primeiro, ele vai como advogado. Ele te representa. Ele te ajuda nas causas mais difíceis. Não é assim que nós sentimos o Espírito Santo em nossa vida? Ele vai nos ajudar nas causas mais difíceis. No segundo, ele é um consultor. Ele vai orientando em alguns assuntos, mostrando como você vai fazer. Às vezes nós temos uma aflição dentro de nós temos um problema para resolver, e nós pedimos, nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, e ele vem e ele vai nos dar uma orientação para resolver aquela situação. O terceiro, ele caminhava ao lado das tropas. O Paráclito era um que andava ao lado das tropas. Ele levava uma motivação para eles. Ele fortalecia na batalha. Quando os soldados se encontravam já desestimulados, cansados,
ao quebrados, das lutas. Então, o Paráclito vinha motivá-lo, vinha mostrando para ele, levanta, vai, você consegue, aquele tipo de palavra de ânimo que nós sentimos dentro de nós quando estamos desmoronando. O Paráclito fazia isso ao lado das tropas de soldados. O Consolador nos proporciona algumas benécias também, que nós vamos encontrar aqui em número de 4 benécias colocadas em nossa lição. Habitará para sempre conosco. Está lá no versículo 16. É o Consolador para que fique convosco para sempre, no 26. A segunda benesse que nós vamos encontrar, o Espírito Santo é verdade, e nós vamos encontrar no texto da nossa lição, no verso 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, é o que nós encontramos lá. E, no final, ainda temos o terceiro, né, nos fará viver. O versículo 19 nós vamos encontrar. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E no verso 4, na quarta benécia, nós vamos ver, dará plena comunhão com Deus. O Espírito dará plena comunhão com Deus, está no versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A comunhão oferecida aqui será plena e será em sincronia com Deus. A ação do Consolador, ele vai proporcionar aos crentes uma conexão com Deus. Uma conexão com Deus que não pode ser algo passageiro, nem algo algo mutável, né? Ele deixa isso muito claro. Deus se completa plenamente em Cristo. E se ele se completa plenamente em Cristo, essa comunhão em nós também deve ser perfeita. O Consolador que nos capacita, lá em João 14, ainda, João 14, verso 21 a 26, nós vamos ver, no verso 21, o Consolador, Jesus deixa bem claro que o amor é bem mais do que sentimentos. É um amor que é mais do que afeto, é mais do que simpatia, é mais do que caminhar junto, é mais do que paixão humana. Esse vem da relação pessoal com Cristo, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, lá em Romanos 5, verso 5. A ação do Espírito Santo, de que forma ele movimenta dentro de nós, é uma coisa muito interessante. E é imprescindível que se pense que há dentro de nós um Espírito, né? Há um Espírito que se movimenta dentro de nós e que é o Espírito Santo de Deus. Além de nos capacitar, nos orientar, nos comandar, ele vai junto. E agora ele nos coloca em ação. João 14, 27. Ele nos vai prover essa ação que nos joga para frente. Jesus disse que o Consolador nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo que ele havia dito.
Nós só podemos lembrar aquilo que nós vivenciamos. E quanto mais nós vivenciamos uma ação, mais ele fica arraigado em nós. E com maior facilidade ele é resgatado também. Ele trará à memória tudo que Jesus nos ensinou e nos proporcionará. E nos proporcionará. 7 partes, 8 partes principais. A primeira que ele vai nos propiciar é a paz celestial. Está lá no verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Coisa importante, coisa forte demais. É a gente saber que está ali, está no meio de todos. Nós estamos no vai e vem do mundo, mas de repente nós sabemos que dentro de nós há um Espírito, o Espírito Santo de Deus nos leva, nos conduz, nos mostra, vai junto. E agora ainda mais, ele nos dá a paz. A minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vos lá dou como o mundo a dá. Não é nada passageiro. O segundo ponto é a segurança celestial. Ainda nesse mesmo versículo 27, na parte B. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a segurança celestial. A parte 4, a benécia 4, é a alegria celestial e já está lá no versículo 28. Ouviste o que foi vos dito, o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. É maior do que eu. Essa é a esperança. E agora a alegria celestial é o final desse mesmo versículo, do versículo 28. O finalzinho dele é a alegria celestial. No 28b, porque meu Pai é maior do que eu. Alegria celestial, vou para o Pai. Profecia celestial, verso 29. Eu vou-lhe dito agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. A profecia, né? A profecia celestial. A benécia 6. A identidade celestial no verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. A identidade celestial. A sétima benécia é o amor celestial, 31. Sem meritocracia, o verso 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. É o verso 31A e o 31B, atitude celestial. Levantai-vos e vamos-nos daqui. É uma atitude, mudar de lugar, mudar de posição, vamos daqui. A função do Espírito Consolador no mundo, no verso 16, de 1 a 4, nós vamos agora para o verso 16, de 1 a 4. Nós estávamos no 14, nós vamos no 16. Vamos continuar o nosso estudo aqui acompanhando a Bíblia. Peraí, parece que alguma coisa deu errado. Verso 16, de 1 a 4, né?
Então, a função do Consolador no mundo, e Jesus ofereceu a glória aos homens. Quando Jesus chamou os homens, vinde a mim, vos farei pescadores de homens. Eu acho que ali naquele lugar, a grande alegria dos homens era terem como garantir a alimentação. E ele usou um termo muito conhecido: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles vão pescar não peixes, mas pescadores de homens. Mas também ele oferece a cruz. Ele oferece a cruz. Ele oferece a cruz e disse: serei o melhor que tenho para oferecer. Ele estava se referindo ao Consolador, porque ele estava, e lembra que ele chamou, vamos daqui, e ele está indo para o Pai, mas ele vai deixar o que ele tem de melhor, que era o Consolador, e ainda indica aos discípulos, porque ele é capaz de ir dentro de você e responder. Ele não vai estar só em sua companhia, mas ele vai estar dentro de você. Ele vai estar com você em qualquer lugar. Como Atos 1:8, nós temos o versículo que diz: sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até o confim da terra. Em qualquer lugar eles estariam com ele. O Consolador e sua ação na igreja é o 16:8 a 14. É essencial para a missão e propósito da igreja uma vida cristã autêntica. Sem a presença do real Espírito Santo, bem como uma igreja sem ações diretas dele, ela não conseguirá sobreviver. Vejamos o que ele fará. O primeiro, ele conduzirá a toda a verdade. Hoje nós temos convivido com muita falta de verdade. Estamos chegando a um ponto que o nosso mundo, quando aparece alguma coisa, antes de olhar o que é, nós vamos procurar saber se é verdade. Porque a mentira está em todos os lugares. E esse espírito que há em nós, esse espírito que deverá estar entre todos na igreja, ele conduzirá a toda a verdade. O versículo 13 vai nos mostrar isso com muita propriedade, bem no início. Mas quando virá aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade vem de Deus. Depois, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. É o mesmo 13, a parte B. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Anunciará o que há de vir. De repente, nós estamos sempre procurando ver, estamos achando que a verdade está aqui, está ali, está acolá. Nós já acabamos de falar que não há verdade. Nós temos que confirmar isso. Mas dentro da nossa igreja, onde está o Espírito de Deus, onde ele opera, onde ele intercede por nós, onde ele nos modifica, onde ele nos acompanha, ele vai conosco. Não pode haver engano. E ali só pode proliferar a verdade. Ele glorificará a Jesus, esse Espírito. No verso 14a, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O verso 14, receberá de Cristo
e nos anunciará. É o sofrimento do reino. Jesus fala aos discípulos um pouco, ele disse, um pouco já e não me verás. Um pouco mais me vereis. Lá no verso 16. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. Portanto, vou para o Pai. E nós estamos nos aproximando do final de nosso estudo e vamos ver aqui Deus falando aos discípulos, ele dizendo essas palavras. Sua ausência não seria definitiva. O sofrimento se transformaria em alegria. O povo estava numa aflição. Os irmãos não podem imaginar a situação em que eles estavam ali. Eles receberam Cristo, que estava com eles, seguiu com eles, passou lições indeléveis, e agora o que se vê? Que ele vai. Mas ele diz para eles, os discípulos naturalmente ficaram doridos com isso, eles sofreram muito, e ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Se eu não for, o Espírito não virá. Depois que colocou tudo isso sobre o Espírito e sobre o que aconteceria, agora ele mostra para os discípulos que é necessário que ele vá. Um pouco já não me verás. A sua ausência não seria definitiva. O sofrimento se transformaria em alegria. O sofrimento faz parte do processo para a alegria plena. O sofrimento será esquecido, inclusive, completamente. A alegria inexplicável, no verso 22. A alegria de Deus, a alegria que Deus dá, ninguém tira. O conhecimento será pleno. O que sabemos é apenas um reflexo. Eles estavam sem muito entendimento sobre as coisas, estava tudo muito confuso, a gente podia dizer assim que estava até muito embaralhado essa história do sofrimento que eles teriam que ter, mas de repente Cristo mostra para eles assim, que se ele for e o Espírito vier, esse Espírito que vai conduzir, que vai andar junto, que vai orientar, o conhecimento será pleno. E agora o que eles estão vendo, apenas como um reflexo, como uma nuvem, eles viriam agora perfeitamente. É como o mito de Platão. Platão, o filósofo grego, ele fala sobre o mito da caverna. No mito da caverna são pessoas dentro de uma caverna, acorrentados lá dentro. Só o que eles conseguem ver é no fundo da caverna, é o reflexo de si próprio. Então, era assim que nós estávamos. Nós só víamos o nosso reflexo. Mas, de repente, agora, nós vamos ver claro tudo isso que foi dito. O que nós conseguíamos ver, que era apenas a sombra da realidade, como lá na caverna de Platão, eles vão saber de tudo, porque eles estarão sendo esclarecidos, né? Eles estarão sendo esclarecidos por quem mesmo? Pelo Espírito Santo de Deus. Ouviremos abertamente a respeito do Pai, pois lá com Ele estaremos aptos para ouvir e estudar o que vossa natureza mortal, limitada, impede. Nós estávamos como que acorrentados, dentro de uma caverna só vendo o nosso reflexo. Mas agora nós vamos ver o Senhor face a face, como Ele é. Não vai haver mais nenhuma nuvem. Não vai haver mais
um espelho enfumaçado, nós vamos ver claramente, porque o Espírito estará em nossos corações, nos orientando, nos mostrando, nos guiando, fazendo com que nós vivamos uma vida plena na presença do Senhor. Vale a pena essa conexão entre Deus e entre Jesus e Deus, porque nós estamos nessa conexão e a nossa vida vai ser plena de acordo com os ensinamentos da palavra que nós recebemos hoje. A alegria é inexpurgável. Não há como não acontecer uma alegria plena na vida que aqueles que seguem. Mais uma vez eu digo, vale a pena servir a esse Mestre. Que Ele nos abençoe, que nos conduza e que esteja conosco todos os dias através do seu Santo Espírito, que é o nosso Paráclito. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Te agradecemos pelas descobertas que fizemos através do estudo do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Fica conosco, continua nos orientando em nome de Jesus. Amém. Vida ao que nele crê, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar